Marcos 14, 3 a 5. Nós vamos ler do verso 3 ao 9, mas eu vou pregar até o 5 hoje, e com a graça de Deus, na semana que vem, do 6 ao 9. Marcos 14, eu vou ler do 3 ao 9, mas nós vamos meditar no 3 ao 5 hoje. Marcos 14, leitura do 3 ao 9, diz assim: Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Vamos orar. Nosso Deus, lhe agradeço por esse momento de leitura da palavra e de exposição dela. A simples leitura já é edificante. Esse texto, ó Deus, ele fala por si só, mas nós precisamos de expô-lo e explicá-lo nas suas minúcias, nuances, e peço ao Senhor que o Senhor me ajude a fazer isso, e que o Senhor fale ao coração dos meus irmãos, assim como falou com o meu coração ao preparar esse sermão. Infelizmente, ó Deus, muitas vezes somos apegados às coisas que não deveríamos, e àquele a quem deveríamos nos apegar, fazemos isso muito pouco. Que nessa noite o Senhor quebrante o nosso coração, que nessa noite o Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, para que, ó Deus, aceitemos a palavra, aceitemos a repreensão franca, nós possamos ver o nosso pecado e deixá-lo, confessá-lo, e que o Senhor enleve o nosso coração acima das coisas desse mundo, para amarmos a Jesus de todo o nosso ser. Ó Senhor, nos ensine, e que nós aprendamos a lição para a glória do Teu nome, que o Teu nome seja exaltado, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja amado por nós. É no nome de Jesus que eu imploro estas coisas. Amém. Queridos irmãos, na semana passada nós começamos o sermão, na nossa introdução, falando sobre a pregação, e sobre a pregação que tem se esquecido de doutrinas fundamentais das Escrituras, como o decreto de Deus que nós vimos na semana passada. E hoje nós vamos começar de novo falando da pregação, que infelizmente a cada dia mais é uma pregação terapêutica, uma pregação preocupada com o bem-estar do ser humano, com o aqui e agora, com os bens materiais, mas uma pregação que não tem nos elevado acima das coisas desse mundo para vivermos as coisas celestiais. Uma pregação que é contrária àquilo que Paulo disse: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Infelizmente, nós vivemos numa época em que a pregação tem focado em como sermos ricos, em como sermos felizes, em como termos vidas abençoadas no quesito temporão do aqui e agora,
mas poucas pregações que nos levam a perceber o quanto nós precisamos amar e nos dedicar a Jesus, e o quanto Jesus está acima das coisas dessa vida. E eu espero que nesta pregação de hoje os irmãos vejam a verdade das Escrituras através do exemplo de Cristo e dessa mulher, de como nós devemos nos desvencilhar dessas mensagens e como nós devemos viver a vida cristã dedicada a Jesus Cristo. Que não existe vida cristã sem a dedicação correta a Jesus Cristo. Nós temos visto agora no capítulo 14 que os primeiros 11 versos deste capítulo são a maneira de Marcos nos mostrar uma realidade. Qual realidade? Não há neutralidade diante de Jesus. Através de 3 sessões, 3 perícopes, como nós dizemos de maneira técnica, Marcos vai mostrar 3 reações diferentes diante de Jesus. E através dessas 3 reações, levar-nos a entender qual é a correta e viver esta que é a correta. Mas a questão é, não há neutralidade diante de Jesus. Jesus mesmo disse isso: quem comigo não ajunta, espalha. Nós vamos perceber nestes sermões, que serão 4, que ou nós amamos a Jesus, ou nós odiamos a Jesus. Não tem meio termo. Ou nós nos dedicamos a Jesus, ou nós não nos dedicamos a Jesus. Não existe meio termo aqui. Como não existe meio cristão, não existe meia vida cristã. Diante disso, o que esse trecho de hoje, do verso 3 ao 5, quer nos ensinar? Jesus deve ser amado acima de todas as coisas, e nenhum sacrifício é grandioso demais no amor que temos para com Ele. Jesus deve ser amado acima de todas as coisas, e nenhum sacrifício é grandioso demais nesse amor que temos que ter para com Ele. Vejamos que o verso 3, Marcos diz que Jesus estava em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão o leproso, e veio uma mulher e quebrou um vaso de alabastro com um perfume de nardo que era precioso e derramou sobre a cabeça de Jesus. Marcos, meus irmãos, nos mostra esse evento que acontece em Betânia na última semana da vida de Jesus Cristo. É interessante notar que nessa última semana Jesus passava o dia em Jerusalém e às noites ele passava em Betânia. Betânia era perto de Jerusalém, era facilmente um lugar que você poderia se deslocar e chegar em segurança para passar a noite. E Betânia é um lugar significativo na vida de Jesus, porque ali havia alguns amigos de Jesus. Por exemplo, um dos melhores amigos de Jesus, chamado Lázaro, morava em Betânia. E alguns dias antes desse evento que Marcos está narrando, Jesus esteve em Betânia e Jesus ressuscitou Lázaro. Então esse evento tem tudo a ver com aquilo que estava acontecendo na vida de Jesus naquele momento e tudo o que aconteceu nessa cidade. É interessante que na sessão passada nós vimos o plano do Sinédrio de matar Jesus Cristo e a predição dele, e que eram 2 dias antes da sua morte. Mas quando nós olhamos esse evento, e ele se dá num sábado, segundo o Evangelho de João, nós retrocedemos no tempo. Esse evento agora, ele acontece antes do plano do Sinédrio de matar Jesus. Então, se esse evento acontece antes, a pergunta é: por que Marcos coloca, não cronologicamente, mas textualmente, esse texto de forma posterior ao plano para matar Jesus? Por causa daquilo que eu disse, dessa unidade literária dele, do verso 1 ao 11. Porque você pode observar numa leitura rápida do verso 1 ao 11, que nós temos aqui o verso 1 e 2 e o verso 10 e 11 se espelhando.
eles são praticamente uma xerox, uma cópia um do outro. No verso 1 e 2 nós vemos o ódio e o plano para tirar a vida do Sinédrio, ou seja, o Sinédrio planejando matar Jesus. E no verso 10 e 11 nós vemos o que? Esse plano em andamento através do discípulo de Jesus que odiava Jesus, que é Judas. E no meio disso nós temos uma sessão de uma mulher que, como nós vamos ver, ama Jesus. Então Marcos nos dá aqui, meus irmãos, uma estrutura como se fosse de sanduíche. Eu sei que tem muita gente que não é normal nessa vida, mas convenhamos, o que é melhor num sanduíche? O pão ou o recheio? Claro que é o recheio. Ali está o hambúrguer, o bacon, o ovo, se for um podrão, né? Enfim, dependendo do sanduíche, mas o recheio é sempre a melhor parte, não é? Então Marcos faz para a gente uma estrutura sanduíche e coloca um importante no meio para mostrar o seguinte: veja essas duas ações que são o pão, pessoas que odeiam a Jesus. Agora veja o recheio, uma pessoa que ama Jesus. É assim que vocês têm que viver. E é assim que esse texto funciona. Então, quando ele narra aqui esse evento em Betânia, que acontece no sábado, acontece depois, ele está chamando a nossa atenção para essa estrutura literária para falar o que? Olha, aqui está o mais importante nessa sessão. É assim que vocês têm que viver. Essa é a atitude para com Jesus. Afinal, lá no início da exposição de Marcos, nós vimos que ele responde para nós 3 perguntas: quem é Jesus, o que ele veio fazer e como nós devemos seguir Jesus. E aqui a gente tem que ver como seguir Jesus, o que fazer, e esse evento serve para ilustrar isso. Então diz o texto que ele está na casa de Simão, o leproso. Quem é esse homem? A gente não sabe. Eu sei de uma coisa: primeiro, ele não era mais leproso. Como é que ele não era mais leproso? Se ele fosse leproso, esse jantar não poderia acontecer, porque os leprosos ficaram fora da aldeia, fora dos lugares habitados, em lugares ermos, afastados, para não contaminar cerimonialmente as pessoas e, óbvio, não contaminá-las também fisicamente. Então esse homem não é mais leproso. Segunda coisa, apesar dos comentaristas titubearem e falarem assim: talvez Jesus tenha curado esse homem, eu ouso afirmar que Jesus curou esse homem. Por quê? Meus irmãos, a palavra lepra aqui, para leproso, tem a ver com doenças que eram graves, não era doençazinha qualquer. E naquela época, curar lepra ou doenças mais graves era possível com a medicina e os avanços que eles tinham? Óbvio que não. Então quem curou esse homem? Só pode ser Jesus, velho. E ao curar esse homem, veja que aqui nós temos um homem grato, que se torna amigo de Jesus e quer ter Jesus na sua vida. Ao contrário daqueles leprosos que foram curados e foram embora, e só voltou o samaritano. Esse homem, ele quer Jesus na sua vida. E não só ele quer Jesus na sua vida, como nós temos uma reciprocidade. Jesus também quer estar na vida desse homem. E isso é incrível. Por quê? Porque Jesus aceita o convite à beira da sua morte. Meus irmãos, Jesus vai ser morto daqui a alguns dias, e ele sabia que ele não ia ser morto de uma maneira qualquer, que ele ia receber a ira de Deus sobre ele, algo agonizante, terrível, algo que deveria sim estar mexendo com o coração de Jesus. Pense bem, se você recebesse um diagnóstico, você vai morrer daqui 3 meses num câncer fulminante, você viveria uma vida social ativa, tranquila, como se não tivesse para acontecer nada? Você seria abalado, não seria? Jesus não está abalado, porque Jesus sabe que a morte dele é boa notícia, que é evangelho. E aqui Jesus então está com esses homens nos derradeiros momentos, porque eles precisam da presença de Jesus. Como nós vamos ver daqui em diante, principalmente os apóstolos não estavam aceitando muito bem a ideia de Jesus ter que morrer por eles.
de Jesus ser um Messias que ia sofrer a ira de Deus. Eles ainda estavam com aquela ideia fixa de um homem político, guerreiro, que ia dominar Roma, que ia colocar a ordem no mundo a partir do trono de Davi, lá de Jerusalém. Eles ainda não estavam aceitando bem a morte de Jesus. Então Jesus passa tempo com seus discípulos para prepará-los, para ajudá-los. A prova que vai vir sobre eles é intensa. Esses homens vão sofrer ansiedade, medo, tristeza, vão sofrer com o orgulho deles de dizer: nós nunca vamos abandoná-lo, e abandonaram. Então ele passa tempo com esses homens, enquanto ele poderia estar lá na dele, no quartinho dele, orando, buscando ao Pai, se preparando. Ele está preparando os seus discípulos. Isso é muito bonito, porque Jesus encarna aquilo que Paulo disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual o sentimento? De doação, o sentimento de colocar os nossos interesses na frente dos interesses dele mesmo. E aqui, esse simples jantar ilustra como Cristo é maravilhoso, o quanto que Cristo está preocupado com o seu pequenino rebanho. E então, nessa cena de jantar, Jesus está ali reclinado à mesa. Era um costume judaico. Às vezes a gente pensa em mesa, a gente lembra da mesa romana. Nossa mesa é romana, em que a mesa é alta e nós nos assentamos em cadeiras. Mas a mesa deles, meus irmãos, não era uma mesa romana, eram mesas judaicas. E você já deve ter percebido que em mesas orientais, o que o povo faz? O povo se reclina. Já viu aqueles filmes de samurai, aqueles filmes de japonês, que eles comem baixinho, perto do chão, reclinado? A cultura de Jesus era parecida. Então ele está ali, meio que deitado, reclinado, e diz o texto então que vem uma mulher, e quebra o vaso de alabastro, e unge Jesus Cristo. Primeira coisa, quem é essa mulher? Marcos não diz, mas lá em João 12, onde esse evento também é narrado, João nos mostra que era Maria de Betânia. Quem é essa Maria de Betânia? Era Maria, irmã de Marta e Lázaro. Aquela mesma Maria que, ao invés de estar servindo em casa, estava aos pés de Jesus aprendendo da palavra. E que a irmã dela veio lá: ô Senhor, você está vendo que essa mulher é uma folgada? Não, ela não está me ajudando? E ele fala: Marta, fica quietinha. Maria escolheu a melhor parte, aprender. Esta mulher também, em João 11, ela é vista como tendo fé que na ressurreição, na consumação dos séculos, Jesus ia ressuscitar todos os crentes e estar com ele. Então essa mulher é uma mulher piedosa, é uma mulher que ama a Bíblia, que crê em Jesus, que entende que Jesus é o Salvador, o Messias, é um verdadeiro discípulo de Jesus, e uma mulher devotada a Jesus. Uma mulher que não tem dúvidas de que Ele é o Salvador dos nossos pecados. E é por isso então que diz o texto que ela pega esse vaso de alabastro com nardo precioso e derrama sobre Jesus. Vaso de alabastro, meus irmãos, era algo caro. E diz que o perfume também era precioso, nardo puro, que também é caro. Você já viu essas propagandas de perfumes importados, né? Carolina Herrera, Paco Rabanne, Givenchy e outros perfumes. Já viu que os frasquinhos são todos bonitinhos e adornados? Nada quem usa Jequiti. Eu não entendo nada de perfume, eu não posso usar perfume porque eu tenho alergia, né? Gostaria de ser cheiroso, mas não dá para ser. Você já viu que esses perfumes eles vêm nos frascozinhos mais, digamos assim, simplórios, mais simples? Os perfumes caros geralmente vêm em frascos também caros. O vaso de alabastro aqui, que era um mineral do qual se faz o gesso, é um vaso para alguma coisa cara. E diz que o conteúdo era um precioso nardo puro. E o que isso tem a ver? Simples, essa planta era típica da Índia, e não é de qualquer região, do Himalaia, das cadeias rochosas, em que eles tinham que pegar aquelas plantinhas, secar aquelas plantinhas,
processar. Então o conteúdo ali era um perfume especial, significa que era caríssimo, muito caro. Depois a gente vai ver que valia 1 ano de salário. Essa semana eu tive curiosidade de pesquisar, né? Um salário mínimo é uns R$1.600, R$1.500. Será que tem perfume nesse valor? Tem perfume até de R$200 mil ou mais. Era um perfume desta natureza e era usado para fins especiais. Ninguém vai usar um perfume desse para jogar futebol, tirando o David Beckham, né? Era para ocasiões especiais. E uma das ocasiões especiais era o quê? Preparar a pessoa para enterrá-la, porque era algo caro. Então, naquela cultura, como que as pessoas eram enterradas? Você pode ver lá o enterro de Jesus. Elas eram quase que embalsamadas, né? Enroladas em pano, derramava aqueles perfumes para evitar o cheiro e eram colocados em óculos, ou seja, em buracos em pedras. Então esse perfume era geralmente usado nessas cerimônias ou em situações ainda mais especiais, e era usado aos pouquinhos, porque era muito caro. Possivelmente era uma herança de família. Hoje a gente herda relógio, joia, eles herdavam perfumes. Só que diz o texto que ela quebrou o vaso e derramou sobre Jesus Cristo, e segundo os demais evangelhos, derramou tudo na cabeça de Jesus Cristo. João narra que ela derramou todo o conteúdo do frasco, e aquele conteúdo caiu na cabeça de Jesus e foi até os pés de Jesus, e aquela mulher secou os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Tudo bem, o que essa atitude ensina? Em primeiro lugar, essa mulher tem uma atitude de gratidão a Deus. Como assim gratidão? Dias antes, Jesus havia ressuscitado Lázaro, o irmão dela. Assim sendo, a atitude dela, já que ela não teve oportunidade de fazê-lo antes, demonstra todo o seu carinho e gratidão a Jesus, nos dando um grande exemplo de como ser gratos a Jesus. Essa mulher mostra, meus irmãos, que nós devemos viver uma vida dedicada à gratidão a Deus. Infelizmente, muitas vezes nós somos ingratos. E há pessoas dentre a cristandade que são tão ingratas que até mesmo a hora de comer não agradecem a Deus. Acaba o dia, não agradece a Deus por viver o dia. Percebem os seus pecados e os confessam, mas também não agradecem a Deus por tê-los perdoado. A vida cristã tem que ser a vida como dessa mulher, uma vida de gratidão. Então ela está ali agradecendo pela salvação do seu irmão, mas também pela vida que Jesus deu a ela, uma vida de prazer na palavra, uma vida que entende quem é Jesus. E é curioso que toda a Escritura nos ensina a sermos gratos a Deus. Nós lemos o Salmo 116: invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos. Por quê? O que eu darei por todos os benefícios que o Senhor fez para mim? Cumprirei os meus votos, invocarei o nome do Senhor, beberei o cálice da salvação. O salmista mostrou 3 maneiras diferentes de como ele demonstraria a sua gratidão a Deus. Lá em Colossenses 3, que nós lemos uma breve sessão na nossa liturgia, Paulo por 3 vezes disse: vocês têm que ser gratos a Deus. E ele fecha a sessão dizendo: em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus. Como? Dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, a nossa vida tem que ser uma vida de gratidão. O que mais que essa mulher nos ensina? Segundo lugar, honrar Jesus com os nossos bens. Essa mulher entendeu que bens materiais não são nada diante de Jesus. Ela entendeu que, como toda a Bíblia ensina, nós somos mordomos de Deus, e que tudo que Deus nos deu deve ser dedicado a Ele. Irmãos, o Salmo 24, que fala do Senhor Jesus como Rei da Glória, começa dizendo: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Ou seja, esse terno que eu estou usando não é meu, não, é de Jesus.
A casa onde eu moro não é minha, é de Jesus. O carro que eu ando é de Jesus. A comida, graças a Deus que eu vou chegar em casa e jantar, é de Jesus. Tudo é do Senhor Jesus. Você não tem nada de verdade, você é mordomo de Deus. Aquele perfume caríssimo que essa mulher tinha era por natureza de Jesus. E veja que não foi retido por essa mulher. Essa mulher não faz como muitos dos crentes que entregam o pior para Deus e retêm o mais valioso para si. Lá no livro de Malaquias, Deus chama o seu povo ao tribunal e fala que eles não têm honrado a Ele, porque eles têm dado a Deus os animais coxos, doentes, dilacerados e têm retido o melhor para eles. E Deus disse: eu acaso posso me aceitar isso? Vocês fariam isso com o governador de vocês? Curiosamente, aquela atitude continua no coração dos crentes. Os crentes devotam mais tempo para o entretenimento do que para estudar a palavra. Os crentes devotam mais tempo para comer, beber e regalar-se do que para orar. Nós temos dado o pior para Deus e retido o melhor para nós, em termos financeiros, em termos de tempo, em termos da nossa intelectualidade, em termos de praticamente tudo, descumprindo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, Provérbios 3:9. Ou seja, honra a Deus com aquilo que você tem, honra a Deus com as primícias, ou seja, as melhores coisas que você tem. Tem um pastor amigo meu que ele gosta de contar esse caso. A gente gosta de futebol. Tinha um jogador que jogou no São Paulo e outros times, Silas. Inclusive, se não me engano, ele jogou no Napoli com Maradona. Silas é crente, não sei se ainda continua, mas diz que ele frequentava a igreja e quando ele ia dar o dízimo ao Senhor, ele pegava as melhores notas para dar o dízimo. Às vezes a gente recebe notas, né, meio rasgadinha, escanguelada, aquele trem todo. Ele pegava as melhores e dava o dízimo. Honra ao Senhor com as primícias dos teus bens. A gente tem que dar o melhor. O que ela deu? O melhor. Ela não reteve as coisas para Deus. Terceiro lugar, ela mostra dedicação total a Jesus. Os evangelhos mostram que ela derramou todo o conteúdo daquele vaso. Phil Crowther, um pregador inglês que eu gosto muito, ele brinca: se fosse eu dava um pouquinho e ficava com o resto para mim. Ele brinca, né, falando como ele é pecador, né? E geralmente as pessoas são assim, né? Então veja, aquela mulher não deu uma partezinha para Jesus e guardou o resto para ela. Ela deu tudo, despejou tudo, não retendo nada para si mesma. Então ela dedicou tudo aquilo que era precioso a Jesus. E é justamente isso que a Bíblia chama os crentes para viverem, desde o princípio. Veja o exemplo do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, na lei cerimonial, havia uma das ofertas a Deus chamadas holocausto. Essa oferta, todo animalzinho deveria ser queimado a Deus. As ofertas pacíficas, algumas delas os participantes comiam da oferta. No holocausto não, todo o holocausto era queimado a Deus. O que aquele evento, aquela oferta ensinava? Em primeiro lugar, ensinava sobre Jesus, aquele que seria completamente devotado a Deus e que daria tudo de si para o seu Pai Celestial. Mas, por implicação, aquilo ensinava como deveriam se dedicar todos os crentes no Senhor. Qual a maneira? Totalmente. Jesus no Novo Testamento reitera essa ordem, dizendo aos seus discípulos que se nós queremos segui-lo, nós devemos negar a nós mesmos, ou seja, tomar a nossa cruz. O que é isso? Dedicar-se completamente a Deus. O apóstolo Paulo diz que não era ele mais que vivia, era Cristo que vivia nele, que o viver que ele tinha na carne era o viver de Cristo.
Ou seja, inúmeros textos da Bíblia vão mostrar que nós somos chamados a dedicar a nossa vida a Deus, não com migalhas, não com partes, mas toda ela ao Senhor Deus, nas mínimas coisas e nas grandes coisas. Por isso, Paulo ensinou para a gente a viver a vida cristã. Lá em 1 Coríntios 10, 31, diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, vocês têm que viver inteiramente para Deus. A vida cristã é uma vida de dedicação total, tudo deve ser voltado para Deus, e foi isso que essa mulher fez. E é por isso que ela é um grande exemplo para nós, um exemplo de uma pessoa que se dá, uma pessoa que se dedica completamente a Deus. E eu lhe pergunto, diante de uma atitude dessa, qual seria a sua reação? O verso 4 fala da reação dos discípulos. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Marcos registra, e é para surpresa nossa, a reação daqueles que estavam naquele jantar, naquele evento. Diz que alguns se indignaram. A pergunta é: quem são esses alguns? Tanto o evangelho de João quanto o evangelho de Mateus mostra para a gente quem são esses alguns. Os 12 apóstolos. Foram eles que reagiram diante da atitude da mulher e ficaram indignados. E pode, meu irmão, entender uma coisa: indignado aqui é ficaram com raiva dela. Eles ficaram com raiva da mulher ungir Jesus e demonstrar amor por Jesus. Como que isso pode acontecer? E na verdade isso é mais comum do que nós pensamos. Paulo nos diz em uma das suas cartas: todo aquele que quer viver piedosamente será perseguido. No Sermão do Monte, Jesus disse que nós seríamos bem-aventurados quando as pessoas nos perseguirem e falassem mal contra nós por causa das coisas boas que nós fazemos. As pessoas piedosas, em todo o tempo, elas são taxadas de fanáticas, extremistas e outros títulos que os hipócritas dentro da igreja e as pessoas perdidas no mundo possam cunhar e dar a elas. Por exemplo, a nossa igreja tem como base um símbolo de fé que é puritano, um dos movimentos de pureza da igreja. Esse título puritano foi cunhado a título de pejoração em relação àqueles que queriam viver a vida santa. Está lá o puritano. Tanto que quando você assiste hoje às vezes algum filme americano, eles vão falar isso: ah lá o puritano, porque é um título pejorativo. Infelizmente, na nossa denominação hoje, pastores que querem cantar salmos, pastores que querem evitar o Fausto na igreja, pastores que querem seguir os símbolos de fé são chamados de neopuritanos. Então isso não é novo, isso não vai acabar. A triste realidade é que as pessoas que querem ser fiéis a Deus e apenas seguir sua palavra são taxadas e perseguidas. Isso está acontecendo aqui, isso acontece na história, isso aconteceu no Antigo Testamento, isso vai acontecer até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, e isso vai gerar raiva naqueles que verem o amor sacrificial a Jesus Cristo. Pessoas hipócritas na igreja, pessoas ímpias vão perseguir os piedosos. Não é um talvez, Paulo disse: vão perseguir os piedosos. Por isso o Salmo 53, que nós até cantamos aqui já nos nossos cultos, que foram criados para falar dos maus dentro do povo de Deus, diz: acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão, eles não invocam a Deus. Esse salmo está falando de quem? Dos ímpios e hipócritas dentro do povo de Deus que perseguiam quem? Os piedosos. Salmo 12, verso 1: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos,
desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Ou seja, os homens piedosos estavam sendo perseguidos pelos homens vis e estavam desaparecendo do meio do povo de Deus por causa da perseguição. Estes dois salmos servem à guisa de ilustração para mostrar essa verdade. E aqui a atitude dos apóstolos mostra a mesma coisa. Ou seja, pessoas que querem viver a palavra, pessoas que querem ser fiéis a Deus, vão sofrer taxação nesse mundo. E o que é dito? Por que o desperdício desse bálsamo? Que coisa, hein? Por que o desperdício desse bálsamo? Literalmente os apóstolos estão acusando aquela mulher de cometer um grande desperdício de óleo precioso que foi derramado sobre Jesus Cristo. Que atitude errada, não é mesmo? Eles julgavam que o amor daquela mulher era um amor que era um desperdício. Eles julgaram que aquele precioso bem dado a Jesus era um desperdício. Meus irmãos, eu não vou me cansar de falar, era um desperdício. E eles não poderiam estar mais errados nessa avaliação. Como nós vimos, a vida cristã deve ser um dedicar-se totalmente a Jesus, inclusive com os nossos bens. Diante disso, nada que a gente possa fazer de maneira bíblica, demonstrando amor a Jesus, é um desperdício. Na verdade, uma vida sem amor é um desperdício. Paulo diz que se ele se queimasse, se ele desse todos os bens dele para os pobres e não houvesse amor, seria um desperdício, não valeria nada. Mas mesmo assim, os hipócritas dentro da igreja e o mundo pensa sobre os cristãos que dedicar-se a Jesus, negarmos a nós mesmos, nós estamos desperdiçando a nossa vida. Eles pensam o seguinte: esses cristãos são bobos, eles não têm mais do que uma mulher, eles poderiam ter várias. Essas mulheres cristãs, elas são tolas, ficar cuidando das crianças, elas poderiam estar ganhando o mundo, mostrar que elas são melhores do que os homens. Esses jovens cristãos, que em vez de ir nas festinhas, com droga e música ruim, eles são tolos ao ficarem com seus amigos cristãos, estudando em Bíblia e orando. Porque para essas pessoas, viver a vida pecaminosa é que é o certo, e nós vivermos a maneira bíblica é desperdício. Isso é completamente errado. O desperdício verdadeiro é daqueles que não se dedicam a Jesus, porque eles perdem sua alma. Nós vimos hoje aqui em Lucas 12, Jesus contando uma parábola sobre isso. Pessoas foram diante dele pedindo: Jesus, ordena meu irmão para me dar o meu dinheiro, meus bens. Jesus falou assim: meu amigo, deixa eu contar uma parábola para vocês, ensinando o seguinte: bens materiais não valem nada. Existia um homem que ele juntou e falou assim: eu estou bem, estou farto, estou regalado, agora eu vou descansar. Louco, Deus pediu a alma dele. E os bens ficaram para quem? Jesus contou sobre a vida de desperdício. E aqui nós temos algo interessante. Qual foi o primeiro apóstolo que falou que aquilo era um desperdício? Marcos não narra, mas João narra. Foi Judas Iscariotes, que traiu Jesus por dinheiro. Interessante que Judas traiu Jesus por dinheiro e desperdiçou a sua vida. E como que a Bíblia chama Judas? O filho da perdição. Sabe o que quer dizer perdição no grego? Desperdício. Que ironia, né? Judas era o filho do desperdício. Por quê? Ao invés de amar a Jesus, ao invés de se devotar a Jesus, o que ele amou mais? Dinheiro, riquezas, bens. Quem desperdiçou a vida? A mulher ou Judas? Não pense como ele. E a Bíblia então mostra para a gente de maneira muito clara que a vida cristã sacrificial é uma vida que ganha de verdade a vida. Jesus disse: quem perder a sua vida vai ganhar, vai achar.
e quem achar a sua vida vai perder. Nunca se deixe enganar por essa filosofia mundana de que viver para Jesus é viver uma vida triste, taciturna, cabisbaixa, de desperdício. Viver para Jesus é o único sentido que tem a vida. Se você não vive para Jesus, sua vida é vazia. E por que eles acharam que era um desperdício? Verso 5: porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Eles acharam desperdício, e Marcos agora nos registra o motivo, porque o perfume valia 300 denários. O que significa isso? O denário era o salário de um dia de jornada de trabalho. Um jornaleiro, e jornaleiro aqui, gente, não é quem vinha de jornal, é quem trabalha por jornada de trabalho. Jesus contou uma parábola sobre essa jornada. Começava às 6 da manhã e ia até às 6 horas da noite, e as pessoas recebiam um denário. Então um denário era o trabalho de um dia de uma pessoa. Seria o equivalente hoje você, por exemplo, no sistema de trabalho americano, que não tem salário mínimo, tem hora mínima, você pegar a hora mínima e multiplicar por quanto de hora uma pessoa trabalha, e aquilo teria, digamos assim, o ganho do dia. Deu para entender? Então são 300 denários, significa 10 meses de trabalho. Pensa num perfume que você demora 10 vezes para pagar, e não é 10 meses de parcelinha menor do que o seu salário, é 10 meses que o salário é a parcela. É pouca coisa? Não. Então nós temos diante disso o quê? Um sacrifício, por causa do valor do perfume. E diante então desta realidade é que Judas protestou contra a atitude daquela mulher. É verdade que Mateus e Marcos não falam, mas João deixa claro para a gente que é Judas. Diz lá João 12, 4 a 6: Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Diante dessa fala, quais são as lições que nós tiramos aqui? Em primeiro lugar, ajudar os pobres é uma coisa lícita. Só que ajudar aos pobres não pode suplantar ou sobrepujar a nossa ação de amar a Deus. Jesus havia ensinado para eles sobre os mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Não é assim? Então amar a Deus é maior do que amar ao próximo, porque amar ao próximo é o segundo grande mandamento. Ou seja, se é o primeiro, o segundo é menor. Então amar a Jesus é maior. E veja que Judas está criticando aquela mulher por amar Jesus mais do que amou ao próximo. E gente, aquela mulher está absolutamente certa. Jesus tem que ser amado mais do que qualquer próximo nessa vida. Jesus disse mesmo, ele mesmo disse, sou eu que estou inventando, que aquele que ama mais o seu pai e a sua mãe não é digno dele. Queridos, quantos irmãos hoje deixaram de ir na igreja, não por motivos justos, mas porque estão amando as suas mamães mais do que amam a Jesus? Hoje não é dia das mães, querido, hoje é dia do Senhor. Nenhuma mamãe morreu para salvar você dos seus pecados. Jesus fez isso. O amor a Jesus tem que ser maior. E veja, a gente escolhe aquilo que a gente ama, ou você escolhe o que você não ama? Vocês sabem, eu amo lasanha. Se tiver lasanha e jiló, eu vou comer jiló, meu amigo. Se tiver lasanha e feijoada, eu vou comer feijoada, amigo. Eu vou comer lasanha. Eu amo lasanha. Eu escolho o que eu amo.
Por que eu me casei com Elisa? Porque eu escolho amá-la, eu a amo, é uma escolha. A gente escolhe o que ama. Eu escolho ficar em casa com a minha mamãe. Você ama a mamãe, mas não ama Jesus, ué? Não tem como você se devotar a Jesus e devotar às outras coisas. O amor a Jesus é maior do que tudo. Essa mulher entendeu. E veja, quem não entendeu? O ignorante hipócrita do Judas. Igual os cristãos de hoje, ignorantes e hipócritas. Não conseguem entender a Bíblia. Estão lendo o quê? Não sei. O amor a Jesus é maior. Não dá para criticar essa mulher por fazer isso. E Jesus depois vai falar: os pobres vocês têm com vocês, eu sou maior que os pobres. Segundo lugar, que coisa triste, nós aprendemos aqui quão próximos nós podemos estar de Jesus, e ao mesmo tempo quão longe nós podemos estar de Jesus. Meu irmão, Judas era o tesoureiro do grupo. Você daria o dinheiro de um grupo de pessoas para a pessoa, entre aspas, menos confiável? Para a pessoa menos importante? É óbvio que não. Judas era a pessoa mais importante do grupo. Como que a gente pode provar isso? A gente vai ver depois. Durante a Páscoa, Jesus deu o bocado de pão molhado para quem? Para Judas. O bocado de pão molhado era dado para a pessoa mais próxima e mais importante. Nós vamos ver a época que um dos salmos messiânicos que diz: o meu amigo íntimo levantou contra mim o calcanhar, aconteceu com Judas, quando ele traiu Jesus. Então quem era o amigo mais íntimo de Jesus? Judas. E Judas roubava Jesus. Perto de Jesus, não é? Longe. E essa realidade é perpetuada dentro da igreja. Existem cristãos que frequentam a igreja, que dizem que amam a Deus, mas estão roubando a Deus. E eu não estou falando só de dízimos e ofertas, mas roubam a Deus no seu tempo, no seu trabalho, na sua saúde, na maneira como relacionam com as suas esposas, com seus filhos, porque não obedecem a Jesus. Participam das coisas espirituais, usufruem dos benefícios espirituais, mas estão longe de Deus. A igreja do Senhor, as coisas de Deus, estão lá atrás nos interesses dessas pessoas. Deus não é a prioridade, a igreja não é a prioridade, as coisas do reino não são prioridade. E Jesus ensinou para a gente: buscar em primeiro lugar o seu reino. Não, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Preocupem-se em primeiro lugar com o reino de Deus. Essa é a maneira bíblica de viver. E aqui nós temos um homem que está tão perto de Jesus, mas diametralmente oposto, tão longe de Jesus. Terceiro lugar, note como essas pessoas podem nos contaminar. Por quê? A cena mostra que Judas falou, mas tanto Mateus e Marcos narram que os apóstolos também falaram, porque eles escrevem no plural: indignaram e murmuraram, mostrando que, ainda que Judas tenha sido o primeiro a falar, os outros apóstolos foram após ele. E assim, Paulo nos ensina uma lição importante: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Ou seja, conviver com esse tipo de gente, com um cristianismo hipócrita, falso, mentiroso, que vive para si, mas não vive para Jesus, nos contamina. Semana passada nós aprendemos isso. Abra comigo 1 Coríntios 5. Abra rapidamente 1 Coríntios 5. Do verso 7 ao 13 diz assim:
1 Coríntios 5, 7 a 13. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Quem? Refiro-me com isso não propriamente aos impuros do mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríamos de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai. Não está falando para fazer carinho, não. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Paulo mostra o que? Nós devemos conviver, ter intimidade com pessoas que se dizem cristãs, mas que na verdade não são? Não. Por quê? Elas nos contaminam. Por isso que no início da sessão ele fala: vocês são sem fermento. Ou seja, vocês têm que ser uma igreja e pessoas sem fermento na vida. Vocês têm que ser puras. Dar liberdade para esse tipo de pessoa que é avarento, que é idólatra, que é roubador, que é blasfemo, que é adúltero e que se diz cristão. Dar liberdade para essas pessoas na nossa vida significa que nós vamos ser afetados por essas pessoas, com certeza. E veja então que Judas levou esses homens a condenar uma pessoa que estava amando Jesus. Não estava amando o diabo, estava amando Jesus. E em quarto lugar, nós aprendemos uma lição dupla. Nós podemos condenar o que é certo através de um falso propósito, ou vindicar algo que é errado através de um verdadeiro propósito. Vou explicar melhor. A igreja comete dois disparates aqui. A igreja muitas vezes condena o que é certo através de um propósito falso. Veja isso: a mulher amou mais a Jesus e ela foi condenada com um propósito falso: dar dinheiro aos pobres. O propósito é falso. Por quê? Porque dar dinheiro aos pobres ali e não fazer o benefício para Jesus significa amar quem mais? Os pobres. A igreja às vezes faz isso, ama mais as pessoas do que a Jesus. É por isso que muitas igrejas hoje, com o propósito falso de encher igrejas, negociam o culto, negociam a pregação, negociam coisas para atrair pessoas. Propósito falso. A Bíblia não ensina a gente a fazer assim. Aonde que a Bíblia diz para a gente encher a igreja dessa maneira? E é por isso que as igrejas hoje têm tirado dos seus púlpitos pastores fiéis, pastores que pregam a palavra, pastores que têm sermões doutrinários. Por quê? Porque o propósito é atrair pessoas. Parece piedoso, não é? Mas não é. Por outro lado, a gente pode ter um propósito certo. Evangelizar pessoas é um propósito certo? Com certeza. Levar pessoas a crer em Jesus e arrepender dos seus pecados é certo? Claro, Jesus mandou a gente fazer discípulos. Só que evangelizar de maneira errada também não serve. Então, Jesus mandou a gente evangelizar? Sim. Aí as pessoas saem na rua, encontram o primeiro que viu e fala: Jesus te ama. Meu irmão, você tem que falar para a pessoa a verdade. Qual a verdade? Ela é pecadora, ela precisa de se arrepender e crer. Ela não precisa de ouvir que Jesus ama ela, ela precisa de ouvir o Evangelho. É um propósito certo? É uma prática errada. Então, com a atitude dessa mulher, a gente aprende essas duas coisas. Eu tenho que ter um propósito certo e uma prática certa. E meu irmão,
as pessoas hoje fazem tudo a título de sinceridade. Eu sou sincero. Sim, mas você pode ser sinceramente errado. Sinceramente errado. Por exemplo, Ayrton Senna morreu em 1º de maio de 1994. Você pode ser sincero e falar assim, ele morreu no dia 3. Você está sendo sincero, mas você está certo? Está errado. Morreu no dia 1º. É sincero, mas está errado. Então há muitas coisas na igreja que há sinceridade das pessoas, mas está errado e não serve. Tem muita gente sincera indo para o inferno. E daí? Não tem marido que trai sinceramente? Não ama você mais. Está sendo sincero, mas está fazendo errado. Você acha que um ladrão que vive para roubar não rouba com sinceridade? Rouba, ele quer ser ladrão, mas ele está roubando. Gente, a gente tem que parar com essa bobagem. Então tem que ser certo, fazendo da maneira certa, com a motivação certa. E aí, antes da gente fechar esse texto, eu quero perguntar, antes de deixá-lo, quem é você nele? Você é a mulher? Você é Judas? Ou você é os discípulos? Pense bem, Jesus é o nosso Salvador. Jesus deu a vida por nós. Jesus reassumiu a vida por nós. Jesus fez isso para nos livrar da ira de Deus. Jesus fez isso para nos livrar da prisão do pecado. Jesus então nos justifica. Jesus nos santifica. Jesus nos declara filhos de Deus. Jesus então está limpando-nos do pecado e está nos levando para a sua glória. Jesus vai voltar e nos dar um novo corpo. Jesus vai purificar completamente a nossa alma. Jesus, na consumação dos séculos, vai morar com você. Existe um sacrifício grande o suficiente em relação a isso? Acho que não, né? Então, primeira aplicação do texto. Como disse um pregador do passado, esse texto nos mostra como boas obras podem ser mal entendidas pela igreja. Nós temos aqui uma pessoa que é fiel a Jesus, que derramou a sua vida perante Jesus, que agiu com honra, com respeito, com amor, com gratidão, e mesmo assim a ação dela foi condenada pelos discípulos, porque os corações daqueles homens não estavam prontos ainda para entender tamanha liberalidade para com Jesus, e é por isso que eles chamaram aquilo de desperdício, ficaram indignados e murmuraram. Ou seja, eles não compreenderam o amor sacrificial a Jesus. Você entende o que é o amor sacrificial a Jesus? Você está disposto a amar a Jesus e mesmo assim ser acusado de fazer aquilo por motivos escusos ou mesmo para aparecer? Segunda aplicação, infelizmente a atitude daqueles ignorantes e críticos é muito comum. Os seus sucessores nas nossas igrejas hoje são encontrados em todas as igrejas, não vai faltar em nenhuma geração até a volta de Jesus, e eles são daqueles que lamentam. Isso é extremismo da religião. São eles que recomendam para nós constante moderação no serviço prestado a Jesus. Seja moderado ao servir a Jesus. Eu sei, meus irmãos, que há coisas que a gente tem que fazer com moderação na Bíblia, mas há coisas que não dá para ser moderado, e servir a Jesus é uma delas. Jesus disse: seu olho pecar contra ti, faz o quê? Arranca. É claro que ele não estava falando literalmente, mas ele estava mostrando o quê? Não existe moderação em relação ao pecado. Não existe moderação para viver para mim. Então cuidado com aquelas pessoas que dizem assim: você está servindo demais a Deus, vai devagar. Isso é muito
Terceiro lugar, nós vemos então que os moderadores pensam da seguinte maneira: se eles veem alguém devotando seu tempo, seu dinheiro, seu afeto, as coisas que ele tem para as coisas deste mundo, ele não vai acusar essa pessoa. O que eu quero dizer? Esses ditos moderadores, se eles veem você trabalhando até se matar, mas não se dedicando a Jesus, eles não vão te condenar. Se eles veem você gastando o seu dinheiro do jeito que der na telha, eles não vão te condenar. Se eles veem você se dedicando aos prazeres desse mundo, eles não vão te condenar. Mas se eles verem você consagrando-se a Jesus com tudo que você possui, eles vão dizer: ele está fora de si, é loucura, ele é um fanático. Em suma, eles vão olhar para você e falar assim: você está desperdiçando a sua vida. Quarta aplicação: que esse tipo de acusação nunca te perturbe, meu querido amigo, porque nós estamos nos esforçando para servir o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por isso, suporte as mais vis acusações que são feitas contra a sua pessoa. Faça isso com paciência. Lembre-se que ser acusado de fanatismo é tão antigo quanto a própria Bíblia. Ora, Noé não foi acusado assim? Todos eles foram. Tenha dó daqueles que fazem acusações contra você. Olhe para eles e seja misericordioso e ore: Senhor, mude o coração dessas pessoas. Elas não entendem que tem que viver para Jesus. Quinta aplicação, como disse J.C. Ryle: um coração frio faz a mão agir com lentidão. Porém, uma vez que um homem compreenda quão pecaminoso ele é, quão grande é a pecaminosidade do pecado e a misericórdia de Cristo, que por ele morreu, então nunca mais essa pessoa considerará qualquer coisa por demais boa ou por demais dispendiosa para ser dada a Cristo. Antes, tal pessoa sentirá: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Essa pessoa terá temor de desperdiçar o teu tempo, temor de desperdiçar os seus talentos, temor de desperdiçar o seu dinheiro e afeto nas coisas desse mundo. Mas ela não terá qualquer receio em gastar essas coisas com seu Salvador. Tal pessoa temerá cair em extremos no tocante a negócios, dinheiro, política, prazeres, mas jamais hesitará em fazer o máximo por Jesus Cristo. J.C. Ryle. No texto, nós vimos que a mulher derramou todo o perfume sobre Jesus, um perfume caríssimo, e isso mostra sua dedicação a Jesus, acima da dedicação dela a coisas materiais. Então essa mulher é um exemplo para nós. Ela não se importou com as coisas desse mundo mais do que com Jesus Cristo. Ela entendeu o que Jesus disse: não podeis servir a Deus e as riquezas. E decididamente ela seguiu a Jesus Cristo, sabendo que é algo muito mais rico servir a Jesus do que ter muito dinheiro. Convenhamos, o que vai adiantar para os homens multimilionários desse mundo, no dia do juízo eterno, todo o dinheiro que eles angariaram? Você acha que eles vão comprar Deus com isso? Deus precisa de dinheiro? Nada, né? Sétima aplicação: saliento, a mulher deu tudo a Jesus. Infelizmente, muitos querem servir a Jesus dando parte de si mesmos e retendo o melhor para si. Isso não é dedicação a Jesus. A dedicação a Jesus não pode ser parcial.
A pessoa que reserva áreas da sua vida, coisas da sua vida para si mesma e não dedica totalmente a Cristo, ela não pode ser uma cristã. Uma pessoa que não quer mudar o seu eu nas diversas áreas da vida, não quer ter seu pecado de estimação morto por Jesus, ela se engana. Jesus nunca chamou discípulos para darem um pouco. Jesus sempre chamou a gente para dar tudo. Tem como entrar meio pastor no céu? Então não tem como viver meio Jesus Cristo ou meia vida cristã. Isso é mais do que óbvio. Oitava aplicação: essa mulher é um contraste entre a atitude dos escribas, fariseus, que se preocupavam com a opinião das pessoas. No sermão passado nós vimos que os escribas e fariseus se preocupavam com a opinião dos homens, e nós lemos aqui Provérbios, que diz que aquele que teme aos homens arma ciladas, e aquele que teme a Deus está seguro. Essa mulher temeu unicamente quem? Jesus. Ela se preocupou unicamente com quem? Jesus. E é por isso que ela estava segura, porque semana que vem a gente vai ver Jesus defendendo essa mulher com unhas e dentes. Ela entendeu: a única pessoa que importa a opinião é Jesus Cristo, e por isso ela pôde realizar um ato de amor grandioso para Jesus. Quem se importa com os homens nunca vai amar Jesus dessa maneira, nunca. Nona aplicação: esse texto nós temos uma ilustração dos mandamentos de Deus. A lei de Deus nos ensina que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e essa mulher ilustra isso. Ela poderia ter dado aos pobres, mas ela entendeu que a vida dela tem que ser um sacrifício a Jesus. O amor dela por Jesus sobrepujou o amor dela pelos pobres e por todas as outras pessoas. Isso significa que nós nunca devemos nos descuidar de amar a Deus mais do que o próximo. Significa então que o próximo tem que se lascar para lá? Também não estou dizendo isso, mas que o amor a Jesus sempre é primário, e o amor ao próximo sempre é secundário. O próximo não vale o que é Jesus. Em último lugar, nesse texto a gente vê como que Jesus é maravilhoso. Jesus é impressionante, irmãos. Jesus é fora de série mesmo. Instantes antes da sua morte, ao invés de melancolicamente se refugiar, Jesus está próximo dos seus amigos, aguentando a baboseira dos seus amigos, regalando-se com eles, preocupando-se com eles, preparando-os para a morte dele. Ele sabia quão fracos eram os discípulos, por isso eles precisavam de toda a ajuda possível, e Jesus, em vez de estar preocupado com ele mesmo, ele colocou os discípulos na preocupação. E Jesus continua assim hoje, meu irmão. Eu sei que Jesus não está aqui fisicamente, quem me dera se ele pudesse estar aqui, seria maravilhoso, mas Jesus mora dentro de você pelo Espírito Santo, e Jesus está suportando as provações e as lutas junto com você. Então não jogue fora esse privilégio. Entre no seu quarto, clame a Jesus, ame a Jesus, conte com Jesus. Ele está com você hoje, e Ele quer te preparar, te ajudar, te livrar. Confie nele, confie nele. As horas são tenebrosas, mas Ele está ali. O problema é que a gente parece que Jesus está tão distante, né? Não, Ele está a uma oração de você. Então se importe com Ele, busque-o, invoque-o enquanto se pode achar. Que Deus nos ajude a ser como a mulher e como Jesus nesse texto, e não como os discípulos e Judas.
Vamos nos colocar de pé e encerrar o culto nessa noite com oração. Senhor, eu quero te agradecer por esse texto tão bendito, que, como se diz nos nossos ditados populares, é um tapa de luva nas nossas caras. Senhor, muitas vezes nós estamos como esses discípulos, adormecidos, sem amar o Senhor sacrificialmente. E pior, muitas vezes muitos cristãos estão como Judas, tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. E como nós somos fracos, ó Deus, nós somos pó e o Senhor sabe disso, venha nos socorrer, para que o nosso amor seja como dessa mulher, inflama o nosso coração por Jesus Cristo, que Cristo seja precioso para nós, Senhor, que Jesus seja tudo na nossa vida, que nossa vida seja uma dedicação completa a Jesus Cristo, que nós não venhamos a reter nenhuma parte, nada, que tudo seja dado a Jesus, que toda a nossa dedicação seja para Jesus Cristo, que nós possamos viver para a glória do Teu Filho. Então, ao trabalhar, nós vamos trabalhar para Jesus, ao comer, nós vamos comer para Jesus, ao viver, nós vamos viver completamente para Jesus. Nos ajude, porque é assim que os verdadeiros crentes vivem, e nunca houve um verdadeiro crente que não viveu assim. Então, tire de nós a hipocrisia, a letargia, o coração frio, a indolência, e dê em nós, ó Deus, um zelo pelo Senhor e pela Tua obra, uma ardência espiritual profunda por Jesus Cristo. Nos dê a alegria da salvação, nos dê alegria nas coisas espirituais, nos dê confiança em Jesus Cristo, nos dê que busquemos em primeiro lugar o Teu Filho, o Seu reino, porque as outras coisas o Senhor vai dar quando nós precisarmos delas. Senhor, nos dê a graça de nos ajuntarmos tesouros nos céus e não aqui na terra. Nos dê a bênção de perceber que coisas materiais são chulas, passageiras, bobas, que nós não precisamos delas para viver. Nos dê a ciência de que o homem precisa de pão, mas sobretudo da Tua palavra que sai da Tua boca, é dela que vivemos de verdade. Nos deu o desejo de nos alimentarmos da palavra todos os dias, o desejo de nos encontrarmos com o Senhor no jardim da oração dos nossos lares, para que um dia nós encontremos em novo céu e nova terra. Senhor, tira a igreja da lama do pecado que ela tem vivido, de se importar com aqui, o agora, com as pessoas, com as coisas, mais do que com Jesus Cristo. Senhor, tira esses falsos pregadores dos púlpitos, esses falsos profetas que pregam doutrinas mentirosas, e nos dê púlpitos puros, nos dê reforma, nos dê avivamento, nos dê arrependimento de pecados, nos dê que sejamos como Maria, uma pessoa que vive aos pés de Jesus, que escolhe a melhor parte, que confia e se entrega a Jesus. Por favor, eu te imploro isso, e eu oro em nome de Jesus, sabendo que o que eu estou pedindo aqui, o Senhor pode fazer infinitamente mais, e faça para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, e a eterna comunhão do Espírito Santo estejam com os eleitos, em nome de Jesus Cristo, amém.